A parábola do bom samaritano é uma parábola registrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. O significado da parábola fala sobre a prática do amor e cuidado ao próximo. Seja muito bem-vindo ao canal Conhecendo a Bíblia. Se você está a fim de crescer em conhecimento da Palavra de Deus, já clique no botãozinho vermelho para se inscrever no canal e não esqueça de deixar o seu like. Então vamos para o vídeo. Na parábola, Jesus fala sobre um homem que descia de Jerusalém a Jericó. No caminho, ele acabou caindo nas mãos de ladrões, e os ladrões roubaram tudo que o homem tinha, e ainda lhe feriram muito. Então o homem ficou abandonado e gravemente ferido, caído na estrada. Depois disso, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Quando o sacerdote viu o homem ferido, logo passou direto pelo lado oposto. Da mesma forma, um levita também descia pelo mesmo lugar e também passou longe do homem ferido. Mas em seguida descia por ali também um samaritano. Ao ver o homem ferido, o samaritano se compadeceu dele. O samaritano tratou dos ferimentos daquele homem com óleo e vinho. Depois colocou-lhe sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria, a fim de cuidar dele. No dia seguinte, antes de partir, o samaritano deu 2 dinheiros ao dono da hospedaria, para que ele continuasse cuidando do homem ferido. O samaritano ainda disse que se houvesse qualquer outro gasto, o dono da hospedaria deveria colocar em sua conta. Ele acertaria quando voltasse. Quais foram os personagens da parábola do bom samaritano? Na parábola do bom samaritano são mencionados 5 personagens principais, com exceção dos ladrões. São elas: o homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita e o samaritano, e o dono da hospedagem. Obviamente, dentre todas essas pessoas, o bom samaritano é a figura central. Jesus não diz nada acerca do homem que foi assaltado. Ele é uma figura anônima. Não se sabe a sua ocupação, a sua condição social ou a sua nacionalidade, nem o seu objetivo da sua viagem. Tudo o que se sabe é que ele foi cercado pelos ladrões, o que o deixaram quase morto. O sacerdote e o levita que desciam pelo caminho, muito provavelmente estavam indo para suas casas em Jericó. Moravam muitos sacerdotes e levitas. Depois que eles terminavam as suas ocupações no serviço religioso, no templo, eles partiam de Jerusalém para Jericó. Os sacerdotes eram os ministros da adoração em Israel. Eles desempenhavam várias funções como intermediários entre Deus e os homens. Os levitas, por sua vez, eram seus auxiliares dos sacerdotes. O samaritano é descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria ser feito na mentalidade de um judeu. Isso não era algo comum entre os samaritanos, não era um povo simpático aos judeus, e vice-versa. A antipatia entre os samaritanos e judeus remontava os tempos antigos do Testamento. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo mestiço. Eles tinham erguido seu próprio templo no Monte Gerizim e seguiam como escritura somente o Pentateuco. Então vamos para a explicação da parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, Jesus utilizou uma cena muito real em sua época, uma viagem de Jerusalém a Jericó. A distância entre Jerusalém e Jericó é de aproximadamente 27 quilômetros. Porém, esse percurso apresenta um declive, acentuado a cerca de 1.200 metros. Isso significa que a estrada que liga Jerusalém a Jericó passava por terrenos acidentados e montanhosos. No tempo de Jesus, era considerado perigoso viajar por esse caminho. Havia muitos rochedos e buracos, e os criminosos se aproveitavam das dificuldades geográficas do local para fugirem e se esconderem. Quando um bando de ladrões atacava uma pessoa, dificilmente ela conseguiria escapar. Foi isso que aconteceu com o homem da parábola. Quando a figura do sacerdote aparece na parábola, inicialmente parece ser uma indicação de esperança. Naturalmente, esperava-se que o homem considerado santo ajudasse o coitado que estava ferido, mas ele passou direto, preferiu seguir pelo lado oposto da estrada. Para ele, quanto mais longe, melhor. Não havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem. É verdade que ele era proibido de tocar num cadáver. Se isso acontecesse, ele se tornaria cerimonialmente impuro, mas o homem não estava morto. Além disso, o sacerdote não estava indo para o templo, mas para casa. Quando o levita aparece na parábola, ele também não prova ser melhor que o sacerdote, pois ambos tinham falhado em cumprir um dos requisitos mais imperativos e fundamentais da lei de Deus.
Eles não demonstraram amor e misericórdia para com os necessitados. Deus havia ordenado que os israelitas fossem misericordiosos, até mesmo para com os estrangeiros e inimigos. Por fim, Jesus introduziu a figura do samaritano naquele contexto na visão judaica. Um samaritano naquela cena seria a consumação da desesperança. Não era raro que algum deles retribuíssem o ódio por ódio, mas foi justamente o samaritano que demonstrou compaixão. Ele viu um ser humano em dificuldade e o ajudou. Agora, vamos para o significado da parábola do bom samaritano. O significado da parábola fica claro diante da pergunta que procede à narrativa de Jesus: quem é o meu próximo? Na parábola do bom samaritano, Jesus responde que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independentemente de quem seja. Esse próximo, na maioria das vezes, não faz parte do nosso círculo familiar ou do nosso grupo de amigos. Frequentemente, o próximo é um estranho, alguém que não atrai aos nossos interesses. Talvez, pode ser até que esse próximo seja um inimigo, como no caso do samaritano e o judeu. Mas também é fácil perceber que na parábola, Jesus posiciona essa pergunta em sua forma correta. O ponto principal é: quem é o meu próximo? A pergunta correta deve ser: eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Jesus termina a parábola do bom samaritano perguntando ao doutor da lei: quem provou ser o próximo do homem ferido? O estudioso teve de dizer quem foi: o homem que teve piedade dele. Isto é um bom samaritano. Então Jesus concluiu: vá e continue fazendo o mesmo. Aqui devemos nos lembrar de que a primeira pergunta do estudioso foi acerca de como ele poderia obter a vida eterna. Então, com a parábola do bom samaritano, Jesus indica que guardar a lei do Senhor, cujo princípio básico é o amor a Deus, segundo pelo amor ao próximo, é um comportamento que caracteriza aqueles que são herdeiros da vida eterna. Jesus não ensina que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. O que ele ensina é que aqueles que são salvos andam nas boas obras e, como a regra de gratidão, guardam os mandamentos do Senhor. Nesse sentido, o significado da parábola do bom samaritano pode ser resumido nesse versículo: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Para ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Se você gostou, já deixe o seu like. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.